Bom, coordenadores, estamos no nosso último diálogo de formação do semestre. E é interessante porque nós viemos conversando nesse semestre a respeito da avaliação, mas vocês vejam como é bom ter diálogos. Eu fiquei muito pensando nas perguntas que vocês me fizeram e nas dúvidas que vocês apresentaram quando nós fizemos o nosso primeiro diálogo deste ano. E aí na programação eu fiz uma pequena mudança para fazer este último diálogo do semestre e retomar algumas das dúvidas que vocês apresentaram. Então vamos lembrar, nós falamos a respeito dos resultados da avaliação da rede e vimos alguns pontos de avanço e fragilidades. Depois dos diálogos com a professora Rúbia, eles trouxeram a possibilidade de nós entendermos como é que transformamos os dados em ação, em planos de ação para cada escola. Mas hoje nós vamos fazer uma amarração desses 3 diálogos anteriores com um foco então no trabalho com os professores. Vocês haviam me feito algumas perguntas. Como é que eu acompanho o trabalho do professor? Como é que eu sei se a questão que ele está propondo ou a aula que ele propõe é uma aula que desenvolve só reprodução, reflexão, conexão? Como que é isso, Aí a ideia, então, no diálogo de hoje é nós podermos discutir a tematização da prática. O que é a tematização da prática? Para que ela serve? Por que ela é importante no trabalho do coordenador com o seu grupo de professores? A ideia da tematização da prática, a palavra tematização, ela está relacionada com a ideia de problematização. Então, tematizar é colocar em foco, problematizando, é pegar a própria prática da escola, do professor, de um grupo de professores e colocar em foco de discussão. A ideia da tematização da prática, ela vem associada a 2 grandes movimentos da formação do professor. Um é o do professor reflexivo, a ideia de que o professor se forma também refletindo a respeito da sua própria prática. E o outro movimento é o da formação no interior da escola. Há um grupo inteiro de pesquisadores, entre os quais a Mônica Garter-Turley, o próprio Felipe Perrenoud, a Thelma Weiss, a Adélia Lerner, enfim, um grupo grande de pesquisadores, o IBENON, que vem propondo que ao invés de nós, fundamentalmente, tirarmos o professor da escola para fazer a formação em um outro local, que nós deveríamos ter um programa de formação que trouxesse as questões da escola a partir dos dados da própria escola, no interior da escola. E o grande responsável por esta formação, em primeiro lugar, é o coordenador pedagógico ou a equipe pedagógica, incluindo o orientador educacional, muitas vezes. Se os alunos têm questões de disciplina, há uma proposta de fazer uma interface entre o trabalho do coordenador e do orientador educacional, de tal forma que estes 2 profissionais atuem juntos, ajudando os professores a pensarem como é que eu lido com essa questão da disciplina. Ou nós temos uma questão com valores, nós podemos ter uma interface com o coordenador da pastoral, o orientador educacional e o coordenador pedagógico para tematizar, problematizar essa questão dos valores e então no interior da escola buscar a solução. O movimento da tematização da prática, ele diz respeito a um processo de estudo. Não basta só problematizar, nós vamos problematizar, ver o que é que nós mesmos, com as nossas experiências, podemos fazer com aquilo que temos, ou para solucionar um problema, ou para criar uma nova prática, e o que mais nós precisamos estudar. Então, esse movimento da tematização da prática, ele é um movimento interessante, porque não se estuda antes para aplicar depois. Se levanta o problema, ou se analisa uma prática considerada boa, fazemos perguntas a respeito desta prática e vamos ver o que mais nós precisamos saber.
E na busca por responder o que mais nós precisamos saber, virão os livros que nós iremos estudar e virão também pessoas que poderão ser chamadas de fora para nos ajudar. O movimento, portanto, é elaborar respostas concretas para os problemas que nós temos, com os quais nós lidamos no ensino e na aprendizagem, mas a partir da própria crítica e da análise feita primeiro pelos profissionais e pelas pessoas da escola. Agora, a tematização, ela precisa ter propósitos específicos. Basicamente, o foco da tematização para a equipe de professores é a prática da sala de aula, é ter a prática da sala de aula como objeto sobre o qual eu vou pensar, a respeito do qual eu vou propor análises, reflexões, discussões, estudos de aperfeiçoamento e melhoria dos processos, não só de ensino, mas também de aprendizagem. Na verdade, a ideia é que nós possamos levantar hipóteses. Então, eu tenho um grupo que tem muita indisciplina. No lugar de eu dizer que é um problema da família, que não dá limite, ou dos próprios alunos que estão desinteressados, ou culpabilizar o professor, nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos trazer esse problema para o centro da discussão na reunião pedagógica e começar a levantar hipóteses. Por que será que os alunos estão indisciplinados deste jeito? Tá ótimo, então pode ser um problema da família? Pode, mas não vou resolver o problema da família. Como é que a escola lida? Se o problema está acontecendo aqui, como é que a escola lida com isso? Qual é a outra hipótese que nós podemos ter sem ser a de que a culpa é da família ou de uma outra pessoa qualquer? Então a ideia é identificar, a partir do levantamento das hipóteses, identificar e nomear as dificuldades que nós estamos tendo. Porque é muito fácil eu dizer, olha, o problema é deste ou daquele. O mais difícil é pensar em algum isso, que é sempre a pergunta que nós temos feito desde o dia que conversamos a respeito da avaliação. Bom, mas o que pode acontecer dentro da escola? Pode acontecer dentro da escola que nessa mesma turma um outro professor não tenha problemas de disciplina. Ou pode ser que um outro grupo de professores já tenha vivido uma situação semelhante e teve uma boa prática em relação a isso. O interessante da tematização da prática é que nós não vamos olhar só o que é ruim e trabalhar com isso. Nós vamos também olhar aquilo que é bom e vamos aprender com essa experiência. Recentemente eu estava estudando, até por conta dos nossos próprios resultados, da minha preocupação com tudo que nós ainda precisamos fazer, eu estudava um conjunto de ações que são empregadas em Xangai. Xangai, eu não sei se vocês sabem, mas tem os melhores resultados do mundo. Eles passaram a Finlândia no PISA. E é interessante porque quando você olha as práticas, entre todas as práticas que Xangai está desenvolvendo, tem uma muito interessante. Eles mapeiam nas escolas, por exemplo, em matemática, professores que tenham bons resultados com seus alunos. Ou seja, os alunos aprendem, fazem aquilo que eles precisam fazer, são bons resolvedores de problemas. Eles pegam este professor e eles gravam a aula do professor e depois também gravam uma entrevista com o professor. E este professor, ele faz uma espécie de diálogo de formação. Ele é colocado por alguns dias ou por algumas semanas, ele entra e conversa com professores de toda Xangai, contando como ele organiza a aula, que tipo de atividade ele propõe, como é que ele gestiona a classe, como é que é a gestão do tempo. E as pessoas podem fazer perguntas para ele e ele então faz a mediação. E há um supervisor, alguém que é um coordenador regional responsável pelo trabalho daquele professor e que aí também chama a atenção para algumas coisas que às vezes nem o próprio professor que tem o relato da boa prática havia atentado. Então é muito interessante porque nesse processo de diálogo as pessoas vão aprendendo com as boas experiências e o próprio professor que prepara o diálogo, ele também aprende com isso.
Na verdade, a ideia da tematização da prática não é fazer nenhum tipo de avaliação no sentido de julgamento, não é fiscalizar, não é fazer uma invasão à privacidade do professor. A ideia da boa prática ou da tematização da prática é buscar boas alternativas de ação. Porque o que acontece? Às vezes o professor, ele fica muito sozinho, né? Você já viu um professor? Isso deve acontecer na sua própria escola. Um professor novo, ele entra na escola, ele entra e fica lá. Por uns dias nós lembramos, como coordenadores, muitas vezes por uns dias nós lembramos dele, mas depois a própria rotina nos envolve de tal forma que esse professor fica largado à própria sorte. Se ele é um professor que começa a ter problemas, mas ele é novo, com quem que ele vai conversar? Quem é o tutor desse professor? Quem conversou com ele a respeito de como ele lida com as questões de uma escola real? Se ele for um professor novato, e é muito bom nós darmos chances a um professor novato, porque ele muitas vezes virá sem os vícios que um professor mais experiente tem, mas se ele for um professor novato, a universidade que ele fez, especialmente se ele fez uma licenciatura específica, e mesmo na pedagogia, é uma universidade que discutiu um aluno epistêmico idealizado. É o sujeito do Piaget, tão asséptico que não vai existir em escola nenhuma. Quando ele chega na escola, muitas vezes, boa parte do que ele viu na faculdade de teoria, de conhecimento específico, não vai resolver o problema dos meninos que não querem aprender, da tarefa de casa que não vem, de como elaborar um planejamento. Então, um professor que entra, ele aprende, ou deveria aprender, muito com professores mais experientes. Há muitos projetos de escolas que eu tenho visto e acompanhado no Brasil inteiro, no qual um professor recém-contratado, ele nem entra na sala de aula. Essas escolas que têm bons resultados no Enem, elas têm uma política interessantíssima. O professor não é contratado para imediatamente entrar em sala de aula. Muitas vezes ele passou por 6 meses como trainee daquela escola. Ele ficou como não um professor auxiliar, mas um professor estagiário com estágio remunerado, acompanhando o melhor professor na visão da escola para aquela disciplina ou para aquela série. E ele faz, então, ele é acolhido. Tematizar a prática significa acolher a todos. Eu acolho quem chega, porque nas nossas reuniões nós temos foco, temos pauta e temos discussões das nossas práticas, e eu também acolho aqueles que estão há mais tempo, né? Vocês sabem como hoje é muito difícil, às vezes eu troco um professor por outro e não muda nada. Por quê? Porque de fato trocar simplesmente as peças não me faz ser um ganhador de xadrez, e a tematização da prática ela pode nos ajudar em relação a isso. Agora, o coordenador, o orientador educacional, o coordenador de pastoral, eles têm uma função muito específica e muito importante, porque vocês são, de fato, as pessoas que vão conduzir, que conduzirão todo o processo de formação no interior da escola. Então, para você tematizar a prática, coordenador, você precisa conhecer essa prática e você precisa conhecer em loco, não pode ser pela fala do professor apenas. Você precisa incentivar aos seus professores que tenham registros. Então, eu posso incentivar os professores que tenham registros por meio de gravações. Eu estava vendo recentemente uma experiência de Stanford com formação de professores e eles têm feito uma coisa muito interessante. Quando um professor diz que ele tem uma boa prática, o coordenador diz para ele, olha, está aqui uma câmera fotográfica, posiciona essa câmera fotográfica num lugar da sua sala de aula, que filme a sala de aula, e enquanto o professor dá a aula, a câmera filma. Depois, o coordenador da escola, ele se senta junto com o professor e eles vão analisar aquela aula. E aí eles analisam assim, qual a participação do aluno, como é que você geriu o tempo, que tipo de coisas você propôs, essa problematização, puxa, foi muito interessante, de fato você tem uma coisa aqui que mereceria ser compartilhada, ou eu também poderia te dar uma sugestão. E essas filmagens discutidas, algumas são selecionadas para irem para a reunião
pedagógica para serem discutidas com o grupo todo. Claro, elas são selecionadas de acordo com o critério que o coordenador tem. E nós temos uma questão que é muito forte. Nós temos medo de filmar as aulas, mas os nossos alunos não têm. Recentemente eu conversava com uma mãe que me contou a seguinte história. Um grupo de alunos começou a trazer para a casa dela, a filha dela está numa escola, está no primeiro ano do ensino médio, e a filha falou: mãe, vem ver que coisa interessante que nós filmamos na aula de matemática. Quando a mãe começa a ver aquela filmagem, ela vê uma aluna sentada no ombro de um outro aluno andando pela sala. E ela fala assim: mas isso era aula do quê? E a filha fala: de matemática. De repente ela vê no canto da sala, isso era uma escola confessional católica aqui de São Paulo. De repente ela vê na mesma aula os alunos fazendo o seguinte: tinha um com cabo de vassoura e 3 com bolinhas de papel. Eles atiravam a bolinha e a tarefa do que estava com cabo de vassoura era rebater. E ela de novo pergunta: mas isso é uma aula? Onde está a professora? E a filha fala: não, mãe, fica sossegada. É que ela estava lá distribuindo umas coisas, olhando um pouco umas folhas, enquanto isso nós estávamos nos divertindo. Vejam, 50 minutos de aula, 45 minutos de aula, a professora senta e vai fazer as suas coisas e os alunos fazem o que querem. Só que ela é boazinha, e porque ela é boazinha, a filha não quer que a mãe discuta isso com a coordenação da escola. Numa escola na qual nós estamos como coordenadores, ou numa escola da rede salesiana, por que isso não pode acontecer? Porque professor na educação salesiana é exemplo. Dom Bosco fala isso, que a educação se faz pelo exemplo, né? Numa escola confessional católica, nós temos o exemplo das boas práticas do próprio Cristo. Então, como que eu posso deixar o meu aluno jovem fazer o que ele quer, só para eu ser bonzinho e não ter conflito? Nós precisamos, por isso que não pode ser só a opinião do professor. Para eu tematizar a prática, eu preciso observar a aula, eu preciso olhar cadernos dos alunos, eu preciso conversar um pouco com os alunos e não posso ter medo, porque os alunos não têm medo. Se esse vídeo vaza no YouTube ou no Facebook, vocês já imaginam o que acontece? A escola está desmoralizada, porque eu estou fazendo, olha que aula de matemática bacana, e eu estou fazendo o que eu quero na aula, andando de cavalinho nas costas do meu amigo, né? Então, eu preciso incentivar o professor a realizar bons registros, porque quando ele registra, ele faz um processo metacognitivo, seja pela escrita, seja por um vídeo, seja por uma conversa, por um relato de prática. Ele tem que pensar no que ele fez para poder expor o que ele fez para outras pessoas. E o sentido da tematização é um sentido lindo, porque é um sentido de compartilhamento. Eu tenho uma coisa para nós discutirmos juntos. E a partir do que nós discutirmos, nós podemos trabalhar e aprender e crescer como grupo. Então, nós vamos, na verdade, usar os registros como um processo formativo. No fundo, a ideia da tematização também traz, além de levantar hipóteses, estudar, refletir, voltar para a própria prática, planejar ações. Tá bom, eu aprendi tudo isso, vamos pôr em prática? Vamos testar? Quem vai fazer uma outra coisa? Vamos trazer isso de volta daqui a algum tempo? Para que nós possamos articular os recursos, socializar os resultados, é quase uma pesquisa. E é interessante porque, de fato, o que nós esperamos é que com o tempo e a prática nós tenhamos os professores e a equipe técnica pedagógica, no nosso caso pastoral pedagógica ou pedagógico pastoral, cada vez mais responsabilizada com os resultados da escola, com os resultados da aprendizagem dos alunos. E essa responsabilização é coletiva, ela não é só minha. Quanto mais eu fizer e mais o coletivo fizer, mais resultados bons nós teremos no sentido acadêmico e no sentido formativo. Então eu queria voltar para pensar com vocês uma coisa específica que talvez esteja na hora de tematizar, talvez seja uma sugestão para tematização. Voltar para aquela ideia das tarefas com níveis de complexidade diferentes. O nível de complexidade de uma tarefa, ele é um pouco difícil de medir, pelo seguinte, porque tem muita relação com aquilo que acontece no cérebro. Que tipo de ação
a tarefa que eu proponho, a sequência didática que eu proponho, enfim, a atividade que vai gerar uma experiência de aprendizagem, ela interfere muito na forma como eu vou pensar. Mas o pensamento, afinal e ao cabo, é meu. No entanto, existem pistas que podem me dizer ou me fazer supor que determinadas tarefas têm nível de complexidade mais simples do que outros, né? Então, eu vou começar com exemplos de português, mas rapidamente eu vou passar para matemática, porque eu queria muito que nós discutíssemos a questão da matemática, que é hoje o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, o que vocês precisam ter clareza é que a tarefa por si só, não necessariamente ela é provocadora de um tipo ou outro de complexidade cognitiva. Óbvio, o tipo da tarefa ajuda, mas a ação do professor é muito importante. Observem que eu posso usar vamos imaginar que tivesse um livro de matemática, ou de português, ou de ciências, ou de qualquer coisa, um livro ideal. Ou que seja o melhor livro considerado na visão do professor. O livro sozinho não vai dar conta de fazer os resultados da aprendizagem dos meus alunos serem melhores. Por quê? Porque o nível de complexidade da tarefa, o tipo de aprendizagem que os alunos terão, eles dependem muito do processo de ensino, da mediação do professor. Então, se eu pegar em português uma atividade de separação de sílabas, não é que o aluno não pensa nada, mas separar sílaba é uma tarefa de reprodução. Eu tenho uma regra e você me faz treinar esta regra. Tá ótimo. Talvez num momento eu até precise fazer isto, mas se eu fizer fundamentalmente isso, eu só vou conseguir fazer tarefas de complexidade baixa. É diferente de produzir um classificado, por exemplo, que o aluno tem que pensar na estrutura do texto, fazer uma pesquisa, olhar alguns classificados. Produzir um classificado já pode ser uma tarefa de complexidade, de conexão, porque eu vou separar o gênero classificado de outros gêneros, por exemplo, de poema ou do próprio texto jornalístico. O tipo de ação mental que os alunos têm que fazer ao separar sílabas e ao produzir um classificado são coisas muito diferentes, né? Então, óbvio, talvez até para escrever o classificado eu precise da separação de sílaba, mas se eu trabalhar com atividades muito similares à separação de sílaba, eu só tenho níveis cognitivos muito baixos, sendo exigidos dos nossos alunos. Ler um texto e localizar uma informação imediata pode ser uma tarefa de reprodução. Então vamos pensar assim, eu ponho lá um texto, vamos pegar uma coisa bem boba, né? Os 3 porquinhos estavam fugindo do lobo mau e aí entraram numa casa e aí eu pergunto, quem estava fugindo do lobo mau? Quem é que perseguia os 3 porquinhos? Onde os 3 porquinhos entraram? Tarefa de reprodução. Ainda que eu tenha um texto, o tipo de exploração que eu estou fazendo do texto é muito simplista. Ele não me exige nada além de decodificar e reconhecer informações imediatamente colocadas. Recentemente eu conversava com meu afilhado, ele está no 3º ano do ensino médio e ele gosta muito de ler, enfim. E aí ele disse para mim, sabia, madrinha, que eu fui assistir Madame Butterfly, numa ópera. Aí eu falei, muito interessante. Não, desculpe, A Dama das Camélias. Eu falei, nossa, Rodrigo, é bem legal, né? A Dama das Camélias, essa ópera é muito interessante. Aí ele falou assim pra mim, então, mas tem milhares de relações que são possíveis fazer. De repente esse menino começou a fazer intertextualidade. Ele dizia, por que o livro tal, por que o filme tal? Uma Linda Mulher é um reconto da Dama das Camélias. Olha, o livro tal, que eu agora nem me lembro, ele também mas ele tem a personagem diferente. Daí um tempo nós estávamos discutindo a Moreninha, do José de Alencar, estávamos discutindo o Dom Casmurro. Havia um conhecimento linguístico que ele não desenvolveria, não fosse a professora ter dito, vamos assistir a Dama das Camélias e fazer uma relação com Uma Linda Mulher. Vamos ver o livro e agora fazer a relação com a ópera,
com o filme, com o outro livro, quem faz isso é o professor. Se ele lesse o livro ou fizesse ou assistisse a peça e respondesse meia dúzia de questões ou fizesse uma prova, talvez ele não tivesse feito essa intertextualidade, porque a intertextualidade é tarefa de complexidade alta, é tarefa de reflexão e ela exige mais do que eu responder um conjunto pequeno de perguntas para ganhar uma nota. Ela exige todo um conhecimento do professor e uma articulação da sala de aula. Isso não está no livro. Não está só no livro didático, isto depende da aula que o professor vai dar. Do mesmo jeito, eu posso pensar para matemática. Por exemplo, eu posso dizer, arme efetue 396 vezes 54. O sujeito vai lá, arma e me mostra se ele domina ou não o procedimento técnico de matemática. Um aluno que não sabe uma técnica, 2, 3 dias, se eu sentá-lo e der vários para ele fazer, ele aprende. Então, isso é uma tarefa de reprodução. Se eu já sei resolver problemas por multiplicação, quando você me dá, eu vi 5 alunos andando, 5 crianças andando em suas bicicletas, quantas rodas eu vi? É só uma reprodução. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, já sei fazer aquilo e faço rápido. Mas se eu for uma criança de educação infantil e você lá com 5 anos ou do primeiro ano com 6 anos, se eu não aprendi ainda a fazer problemas como esse das bicicletas usando multiplicação, isso pode ser uma tarefa de complexidade alta. Toda vez que eu tiver no movimento de pensar coisas novas, de resolver coisas que não sejam imediatamente aplicadas, eu estou no movimento de conexão ou de reflexão. Toda vez que você me diz, explica para mim como você pensou, tem um outro jeito de fazer? Vamos comparar 4 ou 5 jeitos de fazer? Você fez uma aula que me pôs em movimento de reflexão, ainda que a tarefa seja uma tarefa simples. Se você fizer uma pequena mudança na tarefa, como vocês podem ver aí na transparência, eu ponho lá, a professora Célia apresentou a seguinte conta de multiplicar para os alunos. É a mesma conta que ele tinha que armar e efetuar, só que agora ela está num problema. E agora eu escondi alguns números. A tarefa dos alunos já é uma tarefa de conexão. Então, além de mostrar que ele sabe armar e efetuar, ele vai ter que desenvolver um processo de pensamento um pouco mais complexo. Vamos pegar essa próxima atividade aí. Eu posso dizer, resolva a inequação x mais 1 maior que 0. Vou lá, uso umas técnicas, resolvo e chego à ideia de que para resolver essa equação vai valer qualquer número que for maior do que menos 1. Observem a tarefa seguinte, eu tenho a mesma lei, a mesma expressão matemática, x mais 1, x mais 1, x mais 1, mas eu vou mudando o sinal que está entre a expressão e o zero. No primeiro é igual, no segundo é maior, no terceiro é diferente. E eu digo para os alunos, comparem semelhanças e diferenças entre essas 3 expressões. No começo eles começam a dizer assim, é muito parecido, as 3 têm x, as 3 têm adição, as 3 têm o número 1, as 3 têm o número 0, tá bom. E o que elas têm de diferente? Os sinais entre a expressão e o zero. Ótimo, o que muda? E gente, muda tudo. Porque x mais 1 igual a 0 significa que o x que vale aí para resolver essa equação tem que ser igual a menos 1. Quando eu puser o menos 1 no lugar do x, vai zerar a expressão. Mas quando eu puser x, e se eu pusesse isso numa reta numerada, a resposta seria um ponto. Quando eu puser x mais 1 maior que 0, significa que vai estar qualquer número acima do menos 1. A resposta é uma infinidade de números maiores do que o menos 1. E quando eu puser x mais 1 diferente de 0, valerão todos, de um lado e do outro, vai ficar um buraquinho. É como se a reta tivesse furadinha e o menos 1 lá. Quando põe, é a mesma coisa lá de cima, só que com uma complexidade maior. Quem faz isso? O professor e o livro que ele usa. Então, no atual livro, a gente tem coisas desse tipo. Será que os professores estão fazendo ou eles não validam isso? Se eu faço um jogo, por que os jogos são importantes em qualquer fase da aprendizagem e falando especificamente da matemática? Porque o jogo, ele aborda simultaneamente atividades de reprodução, de conexão e de reflexão.
E tem um bônus, porque eu jogo uma vez, eu jogo duas, eu jogo três. Cada vez que eu jogar o mesmo jogo, eu estou exercitando. Porque de fato a exercitação é um ponto importante para aprender qualquer coisa em qualquer tempo. Mas eu tenho formas diferentes de exercitar. Então, se eu só fizer listas complementares que sejam do resolva, calcule, multiplique, arme e efetue, eu tenho treinamento de reprodução. Mas eu também preciso ter exercitação de conexão e reflexão. Então, as minhas listas ou o tipo de atividade que eu faço, elas precisam ser mais bem elaboradas. Se vocês olharem aí esse próximo problema é um típico problema que está em Enem, Olimpíada Brasileira de Matemática, enfim. Eu tenho 3 casais fazendo compras numa livraria, o Vitor comprou 3 livros a mais que a Lorena, o Pedro comprou 5 livros a mais do que a Cláudia, cada um dos homens comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa, a Lorena e a Cláudia compraram mais livros do que Bianca, que só comprou 3, e aí eu não tenho que resolver, não tenho que fazer conta, eu tenho que analisar as alternativas e descobrir qual delas é verdadeira. É um outro nível, diferente de se eu tivesse um problema que eu tivesse que fazer a aplicação imediata de uma equação ou de uma operação matemática para resolver. O tipo de tarefa que o cérebro faz é diferente em cada uma das situações. Olhem esse gráfico. Eu posso pegar esse gráfico e perguntar para os alunos assim: qual a porcentagem de pessoas que compraram sanduíches na hora do almoço? Leitura top-down, é igual perguntar na história dos porquinhos quem é que estava fugindo do lobo mau. Porque eu vou lá, olho, leio a legenda e digo assim, 40%. Depois eu vou perguntar quem é que comprou sobremesa. Essas perguntas podem ser feitas, num estágio elas até devem ser feitas, mas se só forem feitas essas, os alunos não evoluem. É muito diferente de eu dizer para os alunos, observem esse gráfico e analisem as 4 alternativas que vêm a seguir, me digam qual ou quais delas podem ser uma conclusão a partir deste gráfico. Então observem, no nosso resultado de avaliação, o que os nossos alunos estão fazendo relativamente bem? As questões de leitura top-down. Ele é capaz de pegar o gráfico e responder qual a porcentagem que comprou sanduíche. Mas o que eles estão fazendo menos bem? Eles estão fazendo de forma menos competente exatamente uma tarefa como essa de identificar qual é a alternativa que é correta ou resolver aquele problema o qual nós lemos agora há pouco, né? Uma tarefa de reprodução envolvendo frações, dado uma figura, eu tenho que descobrir qual é a fração que representa a parte pintada em preto. Se eu tive as aulas médias de fração, tenho que responder isso. Uma questão de conexão, eu já tenho um problema, eu tenho 11 jogadores de um time de futebol, apenas 5 têm menos de 25 anos de idade e agora eu tenho que pensar qual a fração de jogadores desse time com menos de 25 anos de idade. Eu já tenho que usar um procedimento simples para fazer um cálculo e chegar à resposta. Mas se eu olhar para o próximo, 4 amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8 do caminho, Pedro 9/12, Ana 3/8 e Maria 4/6. Os amigos que se encontraram no mesmo ponto do caminho são, aqui eu já tenho uma questão de complexidade mais alta, já é uma questão de reflexão. Primeiro que eu posso resolver isso de diferentes formas, eu posso fazer um esquema, posso fazer uma tabela, posso fazer um desenho. Segundo, porque eu vou precisar interpretar cada uma dessas frações, o contexto do problema, fazer os cálculos e depois chegar à resposta aí que no caso é João e Pedro. Então vejam, eu vou precisar da reprodução, eu vou precisar saber ler e interpretar uma fração, mas saber ler e interpretar uma fração não me capacita a resolver esse terceiro problema só, porque eu preciso também aprender e desenvolver tarefas de altas habilidades para poder resolver as questões mais complexas. O problema é, quanto mais questões de reflexão eu fizer,
Mas questões de reprodução também dou conta de fazer, porque aquilo que eu não souber, eu vou aprendendo, o professor me ajuda. Se eu só fizer questões de reprodução, eu não dou conta de fazer as questões de habilidades mais altas, né? Então, o que nós estamos pensando aqui na tematização da prática e retomando essa questão da complexidade das questões ou das atividades ou dos processos de sala de aula? O que está em jogo são dois modelos diferentes, duas concepções diferentes de ensino-aprendizagem. No primeiro modelo, aquele que a maioria de nós que somos professores de matemática do Fundamental 2 e médio temos, e por consequência o de Fundamental 1 também, porque eles foram formados por nós, deixemos isso bem claro, é a concepção da tarefa simplesmente de transmitir bem o conteúdo. Eu dou a matéria, o aluno repete coisas parecidas com os exemplos que eu dei, e ele vai ser um tipo de aula muito centrado em tarefas simples, tarefas rotineiras, tarefas que são de fazer mais do mesmo, sem muita reflexão. Aulas focadas na reprodução. O segundo modelo é um modelo baseado na resolução de problemas. Ensino e aprendizagem por resolução de problemas. Isso não se aplica só à matemática. Eu posso fazer isso em ciências, em história e geografia, eu posso fazer isso em arte, eu posso fazer isso porque isso é uma concepção, ou essas são concepções de ensino-aprendizagem e não apenas para a matemática ou para a língua. Nesse modelo de aprendizagem baseado em resolução de problemas, as exigências são muito diferentes. As exigências são de complexidade maior. O que é que nós como coordenadores, orientadores educacionais, enfim, precisaríamos agora fazer, juntando o primeiro diálogo de formação e toda a discussão que nós fizemos com a contribuição da professora Rúbia? Porque o que nós fizemos foi tematizar a sua prática de coordenador e orientador educacional ou coordenador de pastoral. Nós vamos precisar pensar como é que nós transporemos tudo isso que vocês aprenderam para a tematização real da prática de sala de aula. Hoje, o que vocês me responderiam de quem tem uma boa prática que poderia ser socializada no seu grupo de professores? Por que você, coordenador, precisaria dialogar com o seu professor de matemática ou de ciências ou de língua ou de história e de geografia? Por que você teria que assistir a algumas aulas, né? Essa discussão, como é que ela é levada para a reunião pedagógica? Para nós pensarmos isso tudo, nós também temos que pensar um pouco nas exigências para uma aula que faz o aluno caminhar por reprodução, reflexão, conexão. Primeiro eu preciso variar o tipo de proposta. Aula somente expositiva é ruim e só trabalho em grupo não dá conta. Uma aula que faz o aluno refletir e fazer conexão é uma aula na qual ele pensa muito. A exercitação é importante, mas eu preciso pensar que eu tenho exercitação rotineira. Por exemplo, você acabou de aprender divisão ou acabou de aprender equação. Você vai ter que fazer um pouco. Uma hora você tem que sentar ali e fazer algumas coisas. Como é que os alunos da educação infantil aprendem a escrever números? Escrevendo números. Tem muito jeito. Mas não é só isso. Eu também posso ter exercitação elaborativa, aquela na qual o aluno pensa. Por exemplo, se ele inventa um problema, se ele resolve problemas com grau de complexidade maior, se o professor faz painel de solução na aula, em qualquer nível da escolaridade. O que nós estamos vendo pelos resultados da avaliação? Os professores de Fundamental 1 já estão fazendo isso melhor do que os professores de Fundamental 2. Será que não era bom pegar os professores de 5º ano, uma professora que tem uma boa prática com painel de soluções ou com trabalho com geometria, para ela fazer um relato de prática numa reunião com professores de Fundamental 2 e aí discutirmos o que é que desta experiência pode ser levado? Como é que nós podemos aprender com isso? Que sugestões nós temos para essa professora? Então, o que fica para vocês agora e que nós podemos continuar conversando na sequência? Precisa planejar o acompanhamento. Precisa olhar o caderno do aluno e analisar as tarefas que estão sendo propostas. Precisa conversar com os alunos a respeito da própria aula. A outra coisa é
quando vem a lista complementar, as folhinhas de xerox, que tipo de vistas eu estou passando? Essa autorização, ela não pode ser feita só pela quantidade de cópias que isso vai gerar, ela tem que ser feita também pela qualidade da tarefa. Professor, como é que você escolheu isso? Por que que você está fazendo isso? Ah, porque no livro não tem. Não tem mesmo? Vamos olhar? Será que precisa fazer todas iguais? Será que não tem um jeito de você propor uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Precisa olhar com eles alguns diálogos de formação. O ano passado nós já discutimos um pouco essa questão das tarefas de níveis de complexidade. Dá para retomar? Vamos olhar o relatório de avalia? Como é que o relatório de avaliação de 2 anos atrás, ele é muito interessante, porque ele tem vários exemplos de questões por níveis de complexidade para 5º ano, 9º ano e 3º ano de ensino médio. Será que nós não podemos retomar isso e fazer uma grande discussão com os professores para a língua, para a matemática, juntar professores de diferentes segmentos para nós analisarmos isso? Será que eu não preciso de novo estudar os fundamentos do livro didático, o próprio projeto pedagógico pastoral que está no marco referencial? Que outros textos nós temos para colaborar com essa questão dos professores? Então, o que eu estou dizendo? Tem um limite no que nós podemos, eu, a Rúbia e outras pessoas que virão, né? Próximo semestre nós vamos falar da formação do professor reflexivo e do papel do coordenador nisso, que tem toda a relação com isso que nós estamos conversando até agora, mas é preciso uma ação, e essa ação precisa ser planejada, e ela só pode ser planejada por vocês. Então, ficam abertas as perguntas para nós continuarmos conversando a respeito da tematização da prática e do nível de complexidade da aula e das tarefas de ensino-aprendizagem selecionadas nas nossas escolas da Rede Salesiana de Escolas.